chocolates com muito açúcar, ultraprocessadas pela indústria, é difícil você fazer o convencimento para seus filhos de que a alimentação saudável é aquela que não tem tanto brilho, né? E tanta propaganda envolvida com os produtos vendidos de forma ultraprocessada. Só que a gente precisa fazer um alerta para a sua saúde. O consumo desses produtos, em especial por crianças e adolescentes, numa fase, né, onde o próprio corpo está amadurecendo, pode sim causar prejuízos aí na sua vida. É o que a gente vai abordar agora com a Brenda Fontes, ela que é nutricionista, está hoje aqui no Jornal da Mix. Brenda, veja só, quando eu faço essa abertura e falando disso, e outras vezes a gente já falou aqui sobre alimentos, é uma luta inglória para os pais, principalmente os que têm que sair para trabalhar, aqueles que mandam lanchezinhos para o filho no colégio, lutar contra essa realidade. Eu já tentei. Perdi a batalha. Por quê? Porque no entorno dos nossos filhos, todos os outros pais, mesmo quando você muda a forma de alimentação deles, eles trocam a comida na hora do intervalo. Você sabia disso? Eu descobri essa corrupção e aí eu vi que era uma luta inglória. Então é muita oferta, né? Como coisa saudável, bonitinha e saborosa, mas que com essa finalidade ruim de deixar as crianças até dependentes dos produtos, né? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Então, realmente, é uma luta muito difícil. Os pais, eles costumam reclamar bastante que quanto mais tenta, mais difícil fica, e realmente acontece isso, de abrir mão, mas não desista. Não desista, né? Não desista, é uma batalha que vale a pena ser lutada, é a saúde do seu filho hoje e no futuro. Hoje, o Ministério da Saúde, ele informa, inclusive, que 1 em cada 3 crianças brasileiras estão com excesso de peso. Então, isso é um dado extremamente preocupante. Criança, né? Criança. Quer dizer, na fase que ela deveria estar, obviamente, ganhando massa, ela já está em excesso. Ela está em excesso de peso. E excesso de peso, ele não significa que a criança está nutrida. Antigamente, associava, tinha essa relação, né? Associava que aquela criança que está mais gordinha, ela está saudável. Pelo contrário, a criança ela pode estar em desnutrição, mesmo com peso elevado. Então, isso é muito preocupante. Porque a desnutrição, ela é a falta de nutrientes no corpo. A falta de vitaminas, a falta dos minerais, que a gente não encontra nos alimentos ultraprocessados, que são ricos em açúcares, gorduras, são hiperpalatáveis. Então, ele dá essa sensação, ele foi feito para gerar essa dependência. Só para a gente avançar, Thaís, com qualidade, então, a definição de ultraprocessado, repita, por favor, para a gente saber o que é que o pai vai identificar na prateleira como ultraprocessado. O que diferencia os ultraprocessados dos processados comuns? Era essa também a minha dúvida, Marcos. Hoje, os ultraprocessados, os alimentos, eles são definidos, né, por nível de processamento. Então, ultraprocessado é quando você pega vários alimentos, partes dele, as partes mais palatáveis, no caso, o açúcar, gordura em excesso, né, o amido, e aí você joga em um alimento só, completa com os corantes, os aromatizantes, os realçadores de sabor, que a gente vê lá, o glutamato, em alguns alimentos, para aumentar essa palatabilidade do alimento. Então, isso é a diferença do ultraprocessado. Quando você vê mais 5 alimentos, mais 5 ingredientes num só alimento, você já diz, é um ultraprocessado. Vamos dar exemplo aqui de alimento ultraprocessado. Biscoito recheado. Biscoito recheado, tá. Campeão. Salgadinho. Macarrão instantâneo. Suco de caixinha. Aquelas sopas de pozinho que você compra também. Com certeza. O sachê de tempero pronto que a gente costuma botar na comida também é ultraprocessado. Então, até na comida caseira, a gente pode acrescentar ingrediente ultraprocessado que não vai deixar a nossa alimentação saudável. Gente do céu, é uma preocupação. A alimentação é tudo, né, para a saúde da gente. O que você come reflete o que você é, o que você tem, o que você pode desenvolver. Então, a minha pergunta agora é voltada justamente para esse lado da obesidade infantil.
a relação entre alimentação ultraprocessada e doenças como obesidade infantil, diabetes e até dificuldade de aprendizado. Você falou que muitas crianças estão cheinhas, criam a falsa impressão de que estão saudáveis, mas muitas vezes essas crianças já estão num ponto de classificação de obesidade e que pode ou não estar relacionada também com essa alimentação. Então, essa alimentação tem contribuído, tem sido realmente um peso para levar esses quadros de obesidade infantil? Tem contribuído demais, inclusive é um dos fatores que geram mesmo a obesidade na infância. Não, é muito difícil você chegar e essa criança está obesa porque come muita fruta, come muita verdura. Isso não existe. Ela realmente tem um consumo elevado de ultraprocessados e está totalmente associado a doenças cardiovasculares, ao colesterol elevado, a essa questão da alteração de humor, do desenvolvimento escolar, de foco, de prestar atenção, isso também muito nas crianças com autismo e TDAH. Você consegue ver mesmo na prática, quando você faz uma diminuição de um açúcar, dos alimentos ultraprocessados. Inclusive hoje, a indústria já está ajudando a gente sem querer, porque a Anvisa determinou que tem que ter aquela lupinha, né, que fala se o alimento é rico em gordura saturada, alto em sódio, alto em açúcar adicionado. Então, ali você já sabe que é um alimento ultraprocessado e aí você já para olhar com mais cuidado. E aquilo vai gerar dano para a saúde do seu filho, se não hoje, no futuro. Porque está ligado ao risco de doenças cardiovasculares para a vida. Para a vida toda, né? Você falou aí da ligação com autismo, aí você avançou para outro assunto, eu queria que você voltasse. Quando se retira o quê? O açúcar do consumo das crianças com autismo, acontece o quê? Elas melhoram um quadro de foco, de irritabilidade. Muitas delas têm uma irritabilidade que não é característica do autismo da criança. É característica do que o açúcar está fazendo no organismo daquela criança. Porque o açúcar, os alimentos ultraprocessados, eles afetam a saúde intestinal. Certo. E a criança com autismo e TDAH, ela já tem um intestino mais sensível, com uma permeabilidade maior. E aquilo ali vai para a corrente sanguínea dela e afeta diretamente, mesmo no eixo intestino-cérebro, que a gente escuta muito falar hoje, no comportamento, nas alterações de humor, na irritabilidade, no estresse. Então, isso afeta na alimentação. Eu trabalhei num setor aqui no município, na época da gestão do prefeito Cícero Almeida, que se chamava Slum. A Slum cuidava da parte do lixo. E aí, como teve uma melhora na condição de renda das famílias por conta da ampliação dos cartões sociais, a grande dúvida era essa, num primeiro momento, né? Isso vai ser bom porque as pessoas vão se alimentar melhor, porque o cartão Bolsa Escola, né? Aí o perfil do lixo, tem um grupo de pesquisa, Thaís, que pega o lixo e pesquisa a partir da embalagem o que é que as pessoas estão consumindo. Aí estava lá, biscoito, a sopa que bota água quente e fica pronta na hora e tudo mais, né? Tudo isso ia de encontro à ideia de que estava favorecendo, por exemplo, a agricultura familiar. E, por consequência, as pessoas estavam se alimentando melhor. Aí, anos mais tarde, vieram as pesquisas que apontaram uma presença de obesidade infantil e, em alguns adultos, obesidade mórbida, nessas classes C e D, que foram as que foram afetadas pelos programas do governo. Ou seja, teve uma parte da indústria que cresceu muito em cima dessa situação. Então, há uma relação direta entre classe social, a condição social e a má qualidade de alimentos também. Então, isso hoje a gente pode colocar de maneira mais... Também, mas... Não é sentença. Não é sentença, porque a gente vê também a classe A dando... Maus exemplos. Maus exemplos, né? E o exemplo começa em casa, na própria família. Quais as substituições práticas? Uma boa notícia que eu tenho visto, antes de fazer essa pergunta, é que as escolas elas têm cada vez mais se adaptado a cantinas de alimentação saudável. Então, eu até escutei anos atrás, lá em casa mesmo, da minha filha, mas não gostei daquele lanche. Então, assim, há uma adaptação que nem sempre é fácil para as crianças e jovens que já estão ali adaptados a uma alimentação mais saudável em casa. É fácil se adaptar a alimentos integrais, a alimentos ricos em nutrientes, alimentos que não levam óleo, açúcares, que é um veneno, né? A gente acha que comer açúcar é só
o açúcar que você coloca ali na colher de chá, na sua comida, no seu molho, no seu café. Não. O açúcar ele está embutido como sódio, está embutido em todo tipo de alimento. Então é importante sempre olhar o rótulo também para ter uma noção do que você está colocando para dentro. Agora, voltando para a pergunta, quais são as substituições práticas que os pais podem fazer e até para os adultos também de troca, substituição de alimentos? Primeiro, desembalar menos e descascar mais, né? O consumir mais frutas. Levar uma maçã é fácil. Levar uma maçã para um lugar, uma banana para um lugar é mais fácil até do que levar um biscoito. Você entrega a maçã na mão da criança e ela vai comer sozinha. É mais fácil. E também não ter os alimentos em casa, diminuir a oferta, fazer as crianças participarem de todo o processo, desde fazer a listinha de compras até ir ao supermercado, escolher a fruta, vir para casa, fazer um bolo, fazer junto. A praticidade, ela se perde quando você tem organização, né? Então a organização ela vence a praticidade. Você pegar um dia, fazer aquilo com seu filho no final de semana, congela e vai distribuindo durante a semana, né, nas refeições dele, levar para a escola. Que legal, seu filho levou para a escola um bolo que ele mesmo preparou. Isso gera interesse nas outras crianças, as outras crianças levam para os pais em casa e dizem: ai pai, ai mãe, eu queria fazer um bolo também, meu amigo fez. E isso gera o interesse da criança em participar. É muito bom essa organização, aproxima a família e faz com que a criança coma mais saudável. E é uma fase que as crianças e jovens só querem gordice. É passar pelo fast food e dizer: eu quero esse sanduba aqui. É passar pela sorveteria: eu quero essa calda aqui. Então, assim, é a fase da gordice. Chegar em casa e procurar doce, parece que o apetite por doce triplica nessa fase. Essa é a impressão que dá. Mas é verdade. E quando você tem esse consumo, cada vez mais o seu corpo vai pedir. Natural. Olha aí, então fica o alerta, tá, gente? Evitem ultraprocessados, principalmente no dia a dia. Não é que tá proibido, né? Mas pelo menos evita no dia a dia, cria uma rotina de ser uma exceção para também não privar o seu filho de tudo, de todos os prazeres que são ofertados aí. Mas cria uma rotina, acho que já pode começar assim para evitar que amanhã a saúde do seu filho seja prejudicada. E até de nós adultos, né? Isso é um alerta para todo mundo. Quando o assunto é saúde, as pequenas escolhas no presente fazem toda a diferença lá na frente. Então, obrigada, Brenda Fontes, nutricionista aqui com a gente, reforçando que é melhor descascar mais e desembalar menos. Isso é fácil, viu? De memorizar, Marcos. Descasque mais. Tá ouvindo, Marcos Rodrigues? Perfeito, Thaís. Bom dia, doutora Brenda. Prazer vê-la. Volto. Sua fala foi muito esclarecedora. 7h41, a gente trabalha aqui no oferecimento de Med Rádio. Está com você